Senhor para participarmos do corpo e do sangue do Senhor, que é o mandamento que Ele nos deixou. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Lamentamos a falta de alguns que já vimos que estão ausentes, mas agradeço a Deus pela vida do Elomir, também da irmã Lourdes, o Gileade, a Giza. Graças a Deus, que Deus abençoe você, viu? Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu gostaria de ler a palavra de Deus que está no segundo livro, ou na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós fizemos menção desse versículo pela manhã, ou desse capítulo. Irmãos, por favor, coloquem-se de pé novamente, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Vamos ler, irmãos. Vamos ler o 23 em diante. Diz assim: são ministros de Cristo, falam como fora de mim, e ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais, do que em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Os irmãos podem ler o próximo. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, e uma noite passei no abismo. Pode ler, irmãos. Em jornadas muitas vezes, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e em perigos de falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das dessas lesões, há aquele Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me abrase? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amém. Só até aqui, irmãos. Os irmãos podeis assentar. Pela manhã, irmãos, nós falamos aqui, tivemos uma escola dominical maravilhosa, Toda a escola dominical é maravilhosa, toda ela, irmãos. Hoje foi uma escola dominical abençoada, aprendemos tanta coisa boa aqui, falamos sobre a igreja perseguida, E nesta noite, irmãos, nós estamos lendo aqui as palavras do apóstolo Paulo. Na verdade, irmãos, ele estava se defendendo, porque na época de Paulo, muitas pessoas escreviam epístolas ou cartas em nome dele, não era ele que escrevia. Eles falavam que ele não era apóstolo. Não, você não é apóstolo. Apóstolos são aqueles, você não tem autoridade. Ele era uma pessoa, irmãos, eles chamavam ele de velho Paulo. Eles questionavam a sua autoridade apostólica. E ele agora, irmãos, começa a escrever aos irmãos da cidade de Corinto. Ele começa, na verdade, irmãos, aqui a se defender. Ele começa a relatar, irmãos, um pouco do seu sofrimento. Não foi tudo, eu tenho certeza, mas pelo menos algumas coisas. Paulo começa aqui a dar o seu testemunho. Ele diz assim: recebi dos judeus, olha só, eram 5 quarentenas de açoites menos 1. Irmãos, 5 quarentenas de açoites. Era um costume judeu, quando alguém era condenado a ser açoitado, ele teria que receber nas suas costas 40 golpes do chicote, ou 40 chicotadas.
E eles davam só 39. Era um costume, eles não davam as 40 porque eles tinham medo da pessoa morrer. A pessoa normalmente não resistia a um açoite. Os irmãos já viram ali naquele filme A Paixão de Cristo, né? Quando Jesus é açoitado, que saem os seus pedaços de carne das suas costas. Era mais ou menos assim um açoite judeu. Então, irmãos, eles davam 39 a 40 últimas, eles não davam de medo de matar a pessoa. Paulo, irmãos, ele diz que ele sofreu 5 vezes esses açoites. As suas costas, irmãos, já eram cheias de cicatrizes, cheias de marcas de chicote, né, irmãos? Não é o pastor Paulo que está falando, é a Bíblia, irmãos, viu? As costas dele eram, irmãos, cheias de cicatrizes. 5 quarentenas de açoite. Uma pessoa normal jamais resistiria a isso, morria. Mas ele suportou 5 vezes. Ele disse: 3 vezes eu fui açoitado com vara. Era um costume romano. O romano não batia com chicote, mas ele batia com uma vara comprida. Era muito dolorido. A pessoa deitava no chão e aquela pessoa ali era açoitada em suas costas nuas com uma vara. Era costume romano, não era judeu. E Paulo, então, irmãos, veja bem, ele foi açoitado 5 vezes segundo o costume judeu. Ele foi açoitado 3 vezes segundo o costume romano. Uma vez eu fui apedrejado. Foi quando ele estava pregando ali, irmãos, a palavra de Deus, ali na cidade de Éfeso, que as pessoas ali te levaram ele para fora da cidade, apedrejaram ele. Irmãos, sabe o que era um apedrejamento, irmãos? A pessoa se colocava contra um muro, uma parede, as pessoas ficavam de frente, enchiam suas mãos com pedras e começavam a atirar na cabeça, aonde pegasse, mas era melhor na cabeça. Então, irmãos, levaram Paulo, apedrejaram ele. Quando ele caiu todo ensanguentado, eles acharam que ele estava morto. Morreu, miserável. O pessoal foi embora, os discípulos foram ali, viram que ele estava vivo, lavaram o seu sangue, botaram uma roupa limpa nele. Sabe o que ele fez? Voltou, vou lá até aí, voltou lá para pregar mais. Ele não foi embora, voltou lá para pregar, irmãos. Não, vamos continuar falando. Irmãos, imagina você tomar uma pedrada na cara, no rosto, você tomar várias pedradas, irmãos, né? Você ficar ali de pé sendo apedrejado. Ele foi apedrejado uma vez. Ele diz assim: 3 vezes sofri naufrágio. Um dia e uma noite passei no abismo, ou uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Falsos irmãos, pessoas que se pareciam amáveis com ele, pessoas que se diziam irmãos dele na fé, o traíram muitas vezes. Em perigos entre falsos irmãos, em perigos dos da minha própria nação. Os irmãos vão ver lá em Atos dos Apóstolos, quando ele estava preso, que aqueles judeus ali fizeram um pacto de fome: nós não vamos comer enquanto nós não matar ele, nós não vamos mais comer. Fizeram um pacto. Aí o sobrinho de Paulo ouviu, foi lá e contou para o rei, falou: tem um pessoal aí que fez um pacto de fome, de morrer enquanto não matar o apóstolo Paulo. Mas ele foi salvo. Ele continua dizendo aqui: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes. Quantas vezes Paulo passou as noites inteiras orando,
para estar orando as noites inteiras. Ele continua dizendo aqui, irmãos, em vigílias, muitas vezes em fome. Em fome. Olha, irmãos, nós não sabemos o que é fome. Um brasileiro, irmãos, pela graça de Deus, eu louvo a Deus por isso, mas quando ele fica sem o almoço, à noite ele está dizendo, estou com uma dor de cabeça, ele reclama o resto da noite que ele não comeu, que ele está quebrado, com dor de cabeça, e não sei o que, não almocei hoje, né? Aí ele vai e janta bastante para recuperar o almoço. E assim é, irmãos, ali na Rússia, quando um russo chega perto de você lá na igreja, quantas vezes? Pastor, eu estou faminto, pastor. Quando um russo fala que está faminto, irmãos, ele já está pelo menos 2 dias sem comer nada. Não é só comendo manga ou comendo banana, como os brasileiros falam, né? Eu passei a semana inteira comendo manga, banana, sei lá, né? E tal, e outro, não, olha, irmãos, tem um mês aí que eu só estou comendo arroz e feijão, não tem um pedaço de carne. O povo reclama, né, irmãos? Mas fome que eu estou falando para vocês é do tipo assim, irmãos. Como ali na Rússia, aquelas irmãs velhinhas da igreja, elas contam para a gente sorrindo como se fosse uma coisa tão comum. Elas dizem, pastor, quantas vezes nós nos lembramos aqui que nós comíamos os nossos filhos. Eles comiam as crianças que morriam, irmãos, porque não tinha nada dessa vida para comer, não era como nós hoje. Reclama que está passando dificuldade, que só tem feijão e arroz. Não tem gente assim, irmãos? Ou que só estou comendo feijão e farinha. Irmãos, louvado seja Deus pelo arroz e a farinha. O apóstolo Paulo aqui disse em fome. Muitas vezes eu imagino, irmãos, a aflição daquele homem, irmãos, com fome. Porque fome, irmãos, é isso que eu estou falando para vocês, é não ter nada para comer, irmãos. E também não ter perspectiva quando que ele vai ter. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio. Aí quando fala frio, você pensa aqui em Melbourne, né? Aqui, né? E tal, frio. Frio não é brincadeira não. Mas vamos um pouquinho mais longe, irmão. Vamos pegar um frio aí de 30 graus abaixo de zero. Vamos pegar um frio de 20 graus abaixo de zero. Nós não sabemos, irmãos, o que é frio. Nós não sabemos, irmãos, o que é congelar uma mão ou um pé de frio. Eu já passei por isso, irmãos, uma vez ali. Eu estava buscando água num poço a 1 quilômetro lá de casa, era uma água melhor para as crianças beber. A minha luva cai dentro do poço. E estava mais ou menos uns 30 graus abaixo de zero, irmãos, em questão de minutos. Eu precisava empurrar aquele carrinho de mão com os latão de água, precisava das duas. Eu empurrava um pouquinho, escondia a mão, para esquentar, tirava para fora. Quando cheguei em casa, irmãos, a minha mão já estava com os movimentos quase parados. Eu disse, Isaura, minha mão está congelando. E ela pegou e nos colocou minha mão debaixo da água fria, não pode botar nada quente. Ela começou a esfregar a minha mão com a mão dela. É a temperatura do corpo que vai descongelar a sua mão. Então, irmãos, é uma dor indescritível. Paulo aqui está dizendo, olha, em vigílias, em fome, em frio, muitas noites sem dormir, em nudez, passando necessidade. Irmãos amados, Paulo era um homem rico. Paulo, irmãos, ele era romano e era judeu também. Como entender que Paulo diz, eu sou romano e sou judeu? Como nós entendemos isto? Porque ele havia nascido numa cidade chamada Tarsis, e quem nascia naquela cidade era uma cidade de Israel, mas quem nascia lá tinha o status de cidadão romano. Ele era judeu, mas por um favor do imperador, ele tinha também cidadania romana. Então por isso que ele diz, eu sou judeu de nascimento e também sou romano.